Boa tarde a todos, caros colegas, ilustríssimo professor André. Esse vídeo foi elaborado após eu ter permanecido internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Lúcia, devido a um quadro grave de Covid. Na realidade, foi o segundo episódio que eu apresentei, já tinha apresentado em maio, e mesmo tendo já recebido as doses preconizadas da vacina. Portanto, gostaria de deixar claro aqui que a areia movediça das ciências e das verdades científicas torna flexível a fronteira entre o certo e o errado, fazendo predominar mais a dúvida do que a certeza. O nosso objetivo é tentar esclarecer aspectos fundamentais da chamada Síndrome de Rett, a qual faz parte dos 8 transtornos globais do desenvolvimento, segundo a Classificação Internacional de Doenças. Tal distúrbio neurológico foi identificado no ano de 1966 pelo médico pediatra austríaco Andreas Rett, daí esse epônimo, que é uma homenagem à sua figura. Ele relatou meninas que apresentavam um comportamento do tipo autístico, uma demência, uma apraxia, que é uma capacidade para realizar tarefas que exigem sequências de movimentos, estereotipias manuais, que seriam repetições, rituais linguísticos, motores e até mesmo de postura, e perda da expressão facial. Nessas crianças eram evidentes os prejuízos nas interações sociais, o estreitamento nos interesses e nas atividades, geralmente manifestados nos 5 primeiros anos de vida. A criança sempre se apresentava molinha e o desenvolvimento ocorria de um jeito diferente do esperado para crianças da mesma idade. Mas qual é a incidência e a origem da síndrome de Rett? Após esses exaustivos estudos, evidenciou-se ser uma patologia rara, cuja prevalência estimada é de 1 para 15 mil em meninas, sendo uma das causas mais frequentes de deficiência mental severa. Ela apresenta uma origem genética, já claramente identificada, não hereditária, por uma alteração, uma mutação no cromossomo X, no gene chamado MECP2. Esse gene ele codifica uma proteína que controla vários genes importantes para o desenvolvimento dos neurônios, como se fosse um dímero, um botão que regulasse a intensidade da luz, e nessa síndrome esse dímero não funcionaria bem. Mas quais são as manifestações clínicas? Em relação aos critérios clínicos de diagnóstico, nós podemos dividir didaticamente a síndrome de Rett em estágios já bem consolidados. Essa classificação ela veio posterior a Rett e foi proposta por Hagberg em 1986, e ela nos permite compreender a síndrome a partir de uma perspectiva cronológica. O primeiro estágio: ocorre uma estagnação precoce entre os 6 e 18 meses de idade. Há uma parada no desenvolvimento, uma desaceleração no crescimento do perímetro craniano, aquela diminuição da interação social dessa criança, uma fraqueza muscular, como já disse, ela fica molinha. A segunda fase, ela tem um comportamento rapidamente destrutivo, entre 1 e 3 anos de idade, uma rápida regressão psicomotora, com a presença de choro sem motivo, períodos de extrema irritabilidade, uma perda da fala, o aparecimento dos movimentos estereotipados das mãos e perda dessa função prática de conseguir pegar os objetos com as mãos. O terceiro estágio, ele viria desse que já se apresentaria com dificuldades respiratórias, com crises convulsivas, e seria um estado chamado pseudoestacionário, que é entre 2 e 10 anos de idade. Ocorre até uma certa melhora de alguns dos sinais de sintomas, inclusive do comportamento social, do contato. Contudo, os distúrbios motores são bem evidentes. Aumento da espasticidade, quer dizer, a contração muscular fica muito maior, uma escoliose importante, que é um desvio
lateral da coluna vertebral, o que prejudicaria a expansibilidade pulmonar, a respiração dessas crianças, e o bruxismo, que é aquele hábito que até é frequente até hoje em alguns adultos, aquele hábito de pressionar e ranger os dentes. A fase seguinte seria aquela que nós consideramos de deterioração motora tardia, que é iniciada por volta dos 10 anos de idade, com lenta progressão dos déficits motores, uma severa deficiência mental. A criança já necessita de uma cadeira de roda, há a presença de corioatetose, que são aqueles movimentos incontroláveis de mãos, de pés, de cabeça, e o surgimento das alterações neurológicas importantes, que são as convulsões. Dentro desse contexto, qual seria o prognóstico da síndrome de Rett? Meus caros, o prognóstico é um prognóstico reservado, sobrevindo à morte em decorrência de um quadro infeccioso, principalmente para aquela condição da diminuição da expansibilidade pulmonar, ou uma morte chamada morte súbita, aquela que ocorre durante o sono. E foram feitos vários estudos para se chegar a um tratamento. Na realidade, não existiria um tratamento específico, mas medidas de atenuação das manifestações clínicas, uso de anticonvulsivantes para epilepsia e drogas experimentais como tamoxifeno, além dos procedimentos cirúrgicos na coluna para diminuir a escoliose e melhorar a expansão pulmonar. Adentraremos agora na esteira da reabilitação. A reabilitação é uma condição particularmente desafiadora, tendo em vista a gravidade do comprometimento motor e cognitivo. A síndrome de Rett, ela repercute muito no nível de independência funcional. Ela resulta em múltiplas deficiências e, portanto, na total dependência. Deverá estar sob cuidado de familiares ou responsáveis durante 24 horas por dia. Para tal, é fundamental o acompanhamento constante e multidisciplinar. Uma equipe médica, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E se viu que a musicoterapia, a hidroterapia, a ecoterapia são muito úteis na inserção social dessas crianças. Ao se avaliar as habilidades funcionais, evidenciou-se ser a função social a de pior desempenho, seguida pela de autocuidado e mobilidade. A falta de funcionalidade com as mãos é característica. Na metade dos casos, são incapazes de andar em ambiente externo sem auxílio. Faz-se necessário o trabalho do psicólogo junto à família, esclarecendo sobre o desenvolvimento da síndrome, prevenindo e melhorando a qualidade de vida. Proporcionar acolhida a essa família, no sentido de minimizar as angústias e o sofrimento. Devemos sempre estar em busca de realizar um trabalho de socialização, que é essencial, no sentido de evitar o preconceito e a discriminação ainda existentes. Mas como lidar com essas crianças na escola? É preciso criar estratégias para que as meninas com síndrome de Rett possam aprender. O papel do educador é fundamental, tornando possível seu aprendizado e sua convivência no espaço escolar, na família e na sociedade. O principal é estabelecer sistemas de comunicação que ajudem as crianças, como placas com desenhos coloridos, palavras, para que ela possa indicar o que deseja. A escola deve ser um espaço acessível, pois necessitam de equipamentos para caminhar. Fazer ajustes nas atividades, apresentando os conteúdos de maneira bem visual para facilitar a compreensão. Conforme estatuído no Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação do Estado garantir o atendimento educacional e o pleno desenvolvimento das crianças como pessoas. A escola deverá adaptar-se para atender às necessidades dessas crianças. Certamente, as famílias anseiam pela descoberta de algo que possa amenizar, reverter ou controlar o avanço das diversas manifestações. E de forma drástica, simultânea e duradoura, melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas com Rett.
proporcionar a essas crianças o direito de serem diferentes neste mundo que é diferente. Por fim, a vida humana é plena de incertezas e nós, que fazemos parte dessa academia que é a Universidade de Brasília, temos de aceitar desafios, aperfeiçoar, criar um novo, acreditar no que pode acontecer, percorrer caminhos ainda não trilhados, descobrir, inventar. Amigos, devemos navegar na vida com o segredo da juventude, que é o bom humor. Fazer o melhor que pode ser. E parafraseando o filósofo Osho, sempre permaneça aventureiro, por nenhum momento se esqueça de que a vida pertence aos que investigam. Ela não pertence ao estático, ela pertence ao que flui. Nunca se torne um reservatório, sempre permaneça um rio. Obrigado.